Sabe uma coisa que não faz sentido? A gente conhece pessoas super inteligentes, super capazes, mas que parece que nunca saem do lugar financeiramente. É um verdadeiro quebra-cabeça, né? Bom, hoje a gente vai tentar entender o porquê disso acontecer. É uma cena que todo mundo já viu. A pessoa que é brilhante, cheia de ideias, mas vive ali no aperto. Isso vai contra tudo que a gente aprendeu sobre inteligência e sucesso. Então, o que será que está acontecendo de verdade por trás disso? Para começar, a gente precisa falar sobre o que dá para chamar de paradoxo da inteligência. Aquela ideia de que, bom, se a pessoa sabe mais, ela deveria ganhar mais, certo? Mas a realidade é bem mais complicada que isso. A primeira coisa a entender é que inteligência e riqueza são duas coisas bem diferentes. E a ponte que deveria conectar uma a outra, para muita gente, simplesmente não existe. E o material para construir essa ponte não é mais um diploma, mas sim outra coisa. Ok, então se o problema não é falta de capacidade, onde é que está o obstáculo? A resposta é que a verdadeira batalha não acontece lá fora, no mundo dos negócios. Ela acontece aqui dentro, no labirinto da nossa própria mente. E agora, vamos dar um nome para esse obstáculo. Vamos mergulhar fundo para a gente entender quem é esse inimigo interno que, de forma silenciosa, sabota tantos dos nossos planos. E para nos guiar nessa jornada, vamos usar um livro fascinante de Napoleon Hill. Ele foi escrito lá em 1938, mas era tão polêmico que só foi publicado mais de 70 anos depois. No livro, o autor faz uma entrevista imaginária com uma figura que ele chama de o Diabo, que na verdade é uma personificação da nossa própria autossabotagem. E olha, é muito importante entender isso aqui. O Diabo de Hill não tem nada a ver com religião. É aquela vozinha interna do medo, sabe? A da dúvida, da procrastinação. É aquele sussurro que fala, e se der errado? Ou, e melhor não arriscar. Uma força que, sejamos honestos, todo mundo já ouviu uma vez na vida. E qual seria a principal ferramenta desse inimigo interno? Napoleon Hill é bem direto. A arma mais poderosa que essa força negativa tem contra a gente é o medo. Só que esse medo não é algo vago, uma névoa. Hill organiza isso de um jeito muito claro. Ele divide o medo em 6 formas principais, 6 correntes que nos mantêm paralisados. Ele identifica 6 medos básicos que assombram a mente humana. Medo da pobreza, da crítica, de perder a saúde, de perder o amor, da velhice e da morte. Mas segundo ele, 2 desses são chefes de todos os outros, o medo da pobreza e o medo da morte. São esses 2 fantasmas que, na maioria das vezes, nos empurram para a zona de conforto e nos fazem desistir dos nossos maiores sonhos. E qual é o resultado prático de viver dominado por esses medos? Bom, é um estado que muita gente conhece bem, a paralisia da indecisão. A mente fica tão ocupada pensando nos riscos que esquece de agir. Hill dá um nome bem específico para esse estado: alienação. É o hábito de viver à deriva, sabe? Sem um plano, só reagindo ao que a vida joga na nossa frente. Uma pessoa alienada entrega o controle da própria vida para os medos e para as opiniões dos outros, em vez de usar a própria cabeça para definir um rumo. Isso aparece em comportamentos que, nossa, todo mundo reconhece. O excesso de análise que não leva a lugar nenhum. A pessoa que estuda, 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 mas nunca começa o projeto. A busca por segurança acima de tudo, mesmo que isso custe a própria felicidade. É a famosa espera pelas condições perfeitas, que nunca chegam. Vale a pena a gente parar para pensar um pouquinho. Quantas decisões na nossa vida foram baseadas só na busca por segurança e não pela oportunidade? Aquele emprego estável, mas que não tem graça nenhuma. Aquela ideia genial que ficou na gaveta pelo medo de falhar. A segurança é como uma âncora, é verdade, mas uma âncora também impede o navio de navegar. Então, se o problema é o medo que leva à indecisão, qual é o antídoto? Como é que a gente quebra esse ciclo? Felizmente existe uma chave, e a resposta de Hill é ao mesmo tempo simples e muito, muito poderosa. A arma mais eficaz contra esse inimigo interno é a clareza. Ter um propósito de vida bem definido funciona como um farol no meio da escuridão. Quando se sabe exatamente para onde ir, a mente ganha um foco tão grande que simplesmente não sobra espaço para as sombras do medo e da dúvida. O ponto central, então, é esse: a decisão. A capacidade de tomar uma posição e agir se torna o hábito que quebra as correntes da alienação. Não se trata de ter certeza de que vai dar certo sempre, mas de ter a coragem de seguir em frente com um propósito. No final das contas, o que separa quem prospera de quem fica para trás não é a quantidade de informação na cabeça. É a coragem para agir,
a disciplina para manter o foco e a clareza de propósito para guiar cada decisão. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Depois de tudo isso, a questão que fica é: ter uma mente brilhante por si só é o bastante para construir uma vida próspera? Ou será que a verdadeira alavanca da mudança está em algo bem mais profundo? Fica aí a reflexão sobre o que realmente nos move.